Graça e paz a todos, né? Nessa tarde. Graça e paz aos irmãos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, né? O canal do irmão Antônio. Hoje, justificar a falta do ministro, irmão Leomar, né? Que ministra sempre aqui para os irmãos. Por motivo de força maior, ele não pôde estar presente, né? E hoje nós estaremos dando um pequeno testemunho. E o irmão Aldelino, né? Que também é ministro da palavra, estará dando uma pequena palestra para nós nessa tarde, né? Nós vamos fazer uma confissão de fé e depois estaremos falando sobre o nosso testemunho. Amado Deus e soberano Pai, nessa tarde, Pai, onde nós estamos aqui, Senhor, reunido, Pai, aqui junto com os irmãos para aprender, Senhor, mais um pouco da Tua palavra. Aqui estamos, Pai, reunidos em torno do cabeça que é Cristo, que habita em nosso espírito, Pai. Que o Senhor esteja conosco nessa tarde, abrindo o nosso entendimento, Pai, para a Tua palavra. Assim nós somos gratos, Pai. Amém. Irmãos, quero falar aqui em rápidas palavras sobre a minha saída, né, da Assembleia de Deus, né? Como eu conheci a graça, né? Eu reuni por volta de 26 a 27 anos nas igrejas chamadas Assembleia de Deus, né? E nesses 26, 27 anos eu passei por 3 congregações, né? 3 ministérios diferentes, né? Teve o primeiro que fiquei a média de 12 anos, ou 13 mais ou menos, não me lembro detalhes, né? O segundo eu fiquei 1 ano, né? E o terceiro, que foi aonde eu saí, né? O último, por volta de uns 12 a 13 anos também, né? E a gente reunia, né? Eu ali fui auxiliar de trabalho, fui diácono e fui presbítero, né? No final da minha saída, eu servia lá naquela congregação como presbítero, né? E ali, por vários anos, eu liderei mocidade, né? Tomava conta de jovem, e ali a gente dava estudo, era professor de escola dominical, mas não conhecia o verdadeiro evangelho. Ali a gente comia o que a gente via naquela revista, né? Que vinha pelo nome de CPAD, né? Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. O que a liderança falava no alto, a gente comprava aquilo e todos os domingos, né? A gente estudava e mastigava aqueles livros da lei. Ali não se ouvia falar muito pouco das cartas de Paulo, né? Somente os jargões, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até hoje, quando eu encontro um determinado irmão de uma antiga congregação que eu reunia, eu lembro desse versículo. Porque toda vez que ele batia o pé na igreja, ele encontrava, não dava a mão, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas se perguntasse o versículo anterior e posterior, com certeza, nem eu e nem ele sabiam o que estava escrito em Filipenses 4:12. Mas o 4:13, né, é que nem o livro da lei, João 3:16, né? Todos sabem onde está 3:16 o que está escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se às vezes perguntar João 13:15, ninguém sabe responder, assim, sem olhar na Bíblia, né? E nos decorrer desses tempos, né, um determinado irmão que está aqui presente, filma ele por favor, irmão Antônio, irmão Aldelino, né? Ele desaparece da congregação onde a gente reunia junto, né? Esse irmão subiu da congregação por mais de 30 dias, né? E um determinado dia a esposa dele entra na secretaria para conversar com o pastor já na hora do culto e saiu meio que chorando lá na secretaria, né? No outro testemunho não falei sobre isso. E quando o pastor volta para o púlpito, que na hora da pregação, aí ele convoca a igreja para fazer uma oração naquela noite e pediu que a igreja estivesse cobrindo nós, os obreiros, eu, o outro presbítero e ele, que era o pastor da congregação, que nos cobrisse de jejum e oração, porque a gente tinha que fazer uma obra, né? Ele ia marcar uma reunião, nós tínhamos que ir na casa do irmão Aldelino, porque pelo que a irmã passou, estava cheio de demônio lá, cheio de diabo na casa dele, né? E a gente tinha que ir preparado lá, para expulsar esses demônios. Só que naquela noite já havia dia que eu queria saber o que o irmão Aldelino
Um dia até topei ele no supermercado, né, conversamos a respeito de alguma coisa, mas eu queria saber, assim, mas não queria ir lá perguntar, porque eu não tinha muita intimidade de estar na casa dele, né? Perguntar o que é que ele estava vendo, o que ele estava vendo, né? O que ele descobriu de novo que fez ele sumir da congregação, né? Mas naquela noite o pastor, meio que revoltado, né, deu uma palavra em cima do livro das Crônicas, aonde que fala que Satanás intentou Davi contar ao povo. Ele pregou sobre isso naquela noite, meio revoltado com a situação. E naquela noite ele pregou e no decorrer da mensagem ele falou: se te mandarem algum vídeo de um apóstolo, ele falou com essas palavras, um apóstolo chamado Geraldo Moraes, vocês não abram esse vídeo, né? E na minha mente, eu estava do lado dele aí, paletó, gravata, né, tal. Na minha mente era tudo que eu precisava saber. Eu queria saber o que é que o Laudelino estava vendo. E assim, entre aspas, ele não falou o nome, mas a gente sabia de quem que ele estava falando naquela noite, né? Estava falando do irmão Laudelino, né, que poderia mandar um vídeo para os irmãos e algum irmão que tivesse a mente iluminada, né? Que foi o meu caso, né? Eu só precisei assistir o primeiro vídeo para entender a mensagem da graça. E assim, que era para não abrir. E pregou, falou que não existia uma igreja formada em cima das 14 cartas de Paulo, né? E uma igreja não, mas o livro da revelação está formado nas 14 cartas de Paulo, ou que seja 13 ou 14, né? Porque a gente sempre aprendeu no sistema religioso que o autor dos Hebreus é desconhecido, né? Alguns irmãos que concordam, igual o irmão Eliomar concorda que foi Paulo, tem outros irmãos que concordam, alguns irmãos não concordam, mas eu não estou aqui nem para concordar e nem para discordar, né? O que interessa é que as cartas de Paulo é a carta da revelação, né? Porque os livros da lei estão baseados em João, Tiago, né? Pedro e mais alguns ali. E naquela noite, né, acabou aquele culto, eu não estava vendo a hora de terminar aquele culto. Cheguei em casa, joguei paletó para um lado, gravata para o outro. Parecia que eu acho que era o último dia que eu ia usar aquilo. Que eu me lembro, depois daquele dia eu usei uma vez num casamento, né? E peguei, e ele falou o nome, né, do endereço do cidadão, que era Geraldo Moraes. Tomei um banho, deitei na cama, botei o fone de ouvido, procurei por Geraldo Moraes. E ali caiu: a farsa da grande tribulação. Eu ouvi aquele vídeo todinho, ouvi mais alguma coisa depois, e ele só citando a referência. Eu falei: mas tudo que você está falando está na Bíblia. Não tem nada que ele está falando da boca dele, diferente do nosso líder, que lê um versículo, lê João 3,16, e fica uma hora batendo boca, sem resultado, né? O irmão está lendo e está mostrando o que está escrito. Tudo que ele está lendo está mostrando. E assim eu perdurei uma semana, duas, um dia até minha esposa quis ouvir também, aí ela botou no ouvido, ela não achou que eu não ia sair de lá da congregação, aí ela chegou a falar para mim: mas parece que é verdade o que ele fala, que ele está mostrando na Bíblia. Desse jeito ela falou para mim: parece que é verdade o que ele fala. Eu falei: parece não, você não crê na palavra? O que ele está falando está escrito, ele está mostrando. Quer que eu abra versículo, tudo que ele citou aqui para mim, que mostrar que realmente tem na Bíblia? Como alguns líderes religiosos falam, é o Geraldo que está botando no quadro, né? Mas está escrito, né? E irmãos, a partir daquele dia, aquela noite eu quase não dormi, porque eu tomei foi tipo um choque, né? E poxa, 27 anos ouvindo que Jesus vai voltar, né? E agora eu escuto um abençoado dizer que Jesus não vai voltar, né? E explicou que a volta de Jesus, né, era o julgamento sobre Israel. E eu fiquei ali por dias, né, meditando naquilo que eu vi, que foi que depois que eu ouvi o irmão Laudelino no supermercado, né? Acho que eu falei com ele que o que estava ouvindo e pregando era verdade mesmo. E nesse meio tempo não houve, o dia for adiando e a gente não chegou aí na casa do irmão Laudelino para poder a gente fazer lá uma oração forte, né? Só que eu já estava decidido também a não ir mais, porque eu já estava entendendo o que o irmão Laudelino estava ouvindo e que não tinha demônio, era coisa nenhuma, era a revelação da palavra, né? E passou os dias e eu fiquei a meditar. E quando me dava a oportunidade na igreja,
eu já estava falando diferente, eu já não estava conseguindo falar a mesma coisa. Eu já estava lendo o texto da revelação. E começaram um tititi, uns parentes da minha esposa, o que você não tem, que ele está falando um negócio diferente? Minha esposa falou, pergunta a ele, né? E eu lia alguma coisa e falava alguma coisinha que me dava a oportunidade, não pregar, mas para trazer uma saudação, né, lá na igreja, e eu falava sobre o livro da revelação. E quando eu comecei a ouvir um tititi, eu estava assim, eu já estava ficando angustiado, porque eu precisava sair daquilo dali, mas assim, estava pensativo, o que é que eu vou fazer? Vou abandonar? Vou... Né? Não, eu precisava arrumar uma estratégia para sair. Foi que um dia eu acordei, né, eu tive, eu acho que o penúltimo culto, foi eu que dirigi o culto, ele não estava presente mais, o pastor tinha viajado, estava eu e o outro presbítero, eu dirigi o culto, e o presbítero pregou, ele até queria que eu pregasse esse dia, eu falei, não, você prega, não vou pregar não. Né? Aí, o que acontece? Aí um certo dia eu acordei meio angustiado, um dia de quarta-feira, eu estava na casa do cliente, estava eu e o ajudante, aí eu estava lá assim, eu estava sem estratégia para começar a trabalhar, angustiado com esse negócio. Eu falei, não, eu tenho que tomar um jeito na minha vida, eu não posso voltar para lá mais, conhecendo o que eu conheço, não entra mais no coração, não entra na mente mais. Aí foi que eu já tinha ouvido um cidadão chamado Abílio Santana pregar uma heresia danada, pregar que Jesus tinha construído, que Jesus estava construindo mesas e cadeiras no estralar de dedo, que Jesus era rico, que morava na beira da praia, pregando aquele monte de heresia. Aí eu já tinha um vídeo de um irmão que por título assim, não é demônio, é carne. Esse irmão prega graça também, eu nunca mais vi ele, mas se um dia tiver oportunidade, vocês podem puxar no YouTube, a mensagem dele, não é demônio, é carne. Ele é ex-universal, diz ele que toda sexta-feira ele orava para não sei quantos demônios lá para expulsar. Aí esse dia eu tomei a decisão, falei, é hoje. Eu tinha o grupo da igreja, coloquei os 2 vídeos, do Abílio Santana e do irmão que prega graça. Aí saudei os irmãos com a paz do Senhor, né? Então eu falei, irmãos, eu vou me retirar do Ministério Confraterno, não tenho nada contra nenhum dos irmãos e nem contra o pastor da igreja, todos os irmãos são meu amigo, eu vou me retirar porque decisão que eu tomei, né? E eu gostaria que os irmãos dessem olhar nesses 2 vídeos, porque alguns irmãos fez crítica que eu estava falando alguma coisa, pregando alguma coisa diferente, é porque realmente eu conhecia eu conhecia a revelação que está na Bíblia, né? Os irmãos acessem aí o irmão Abílio Santana, que cobra milhões para ir pregar na igreja, os pastores pagam, para pregar uma mentira e uma heresia que não é bíblico que ele está pregando. E o irmão aqui que está falando da graça de Deus. Qual dos 2 prega mais heresia? E agradeci ali os irmãos, né? E desliguei o telefone. Passou minutos depois, o pastor da igreja já tinha visto a mensagem, tinha bloqueado o canal, o grupo da igreja, né? Para não dar bafafá. Bloqueou o grupo da igreja. Alguns irmãos me ligou, perguntando o que estava acontecendo. Não, irmão, nada, não está acontecendo nada. Não tem problema com nenhum irmão. E qualquer irmão que chegar na minha casa será muito bem recebido. Né? Até o pastor, que eu não tenho nada contra ninguém. Minutos depois o pastor me liga. Juscelino, preciso falar com você. Eu falei, pois não, pastor. Ah, não, precisava sentar e conversar. Quando eu posso ir na sua casa? Eu falei, hoje mesmo. Vai hoje mesmo, não deixa para amanhã não, que amanhã pode ser tarde. Né? E esse irmão, o abençoado lá, que era nosso dirigente, né? Não vou falar o nome para resguardar o nome dele, e nem a igreja a qual eu reuni, era uma igreja Assembleia de Deus, esteve na minha casa à noite, sentou lá e tal, e perguntou, Juscelino, o que está acontecendo? Estava minha esposa, o meu filho mais novo estava junto, o mais velho não estava. O que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada, pastor. Tinha algumas coisas que eu já não concordava com a igreja, e agora eu já não concordo com mais um monte. Então, é melhor me retirar, tirar meu time de campo, do que trazer problema para o irmão. O senhor não acha que é melhor eu sair fora do que trazer problema para o senhor? Despedir da igreja e sair. Né? E ainda eu falei no vídeo, falei, o pastor nem sabe disso. Falei no WhatsApp.
da igreja. O pastor nem sabe disso, mas depois eu vou conversar com ele, né? Estava despedindo dos irmãos enquanto que não travasse o grupo, que eu não ia procurar irmão um por um para se despedir, né? Aí eu falei com ele, né, que tinha muita coisa que eu não concordava e naquele dia, né, já tinha um monte de coisa que eu tinha descoberto que eu não concordava também, então preferi me retirar. E ali, irmão, o pastor começou a querer me dar conselho e tal, e começou a pregar. Aí ele próprio, que 15 dias anterior tinha chamado a gente de ladrão, a gente não, que eu nunca fui ladrão, que eu devolvi meu dízimo. Mas ele chamou os irmãos que não devolvem dízimo de ladrão com essas palavras. Ele falou, a minha Bíblia, mesmo assim no público, a minha Bíblia disse que quem não devolve dízimo é ladrão. Isso jamais, um filho dele veio tentar me repreender depois, e eu ameacei ele de entregar ele para o ministério, ele e o pastor dele, né? Porque foi isso que ele falou. Eu estava no culto, né? Apenas que eu não gravei. Aí ele, sem eu mencionar a questão do dízimo, né, porque ele já sabia que eu tinha causa, né, sabia que tinha conhecimento sobre isso, falei, irmão, por exemplo, o dízimo, olha que malandro, né? O dízimo, a gente sabe que não é para os dias de hoje, mas a Assembleia de Deus chegou aqui 110 anos por causa do dízimo. Pois é, eu falei, pois é, pastor, ainda bem que o senhor sabe, né? Poderia ter jogado na cara dele, né? Por que o senhor, 15 dias atrás, estava chamando os irmãos que não entregam dízimo de ladrão? Mas não falei. Eu não queria arrumar problema com ninguém, muito menos com o líder. Eu tinha amizade até aquele dia com ele. Várias vezes ele foi na minha casa, almoçou, comemos churrasco junto, né? Claro, a pastorada, né? Estava junto com os presbíteros lá, os diáconos, a elite da igreja, né? A gente sempre fazia um negócio lá e o melhor era dado para esses caras no sistema, né? Era o melhor, a gente dava para eles, né? E a partir daquele dia ele pediu que eu pensasse e tal. Quando ele virou as costas, eu falei para minha esposa, falei, aí, esse aí é o tipo de homem de Deus que tem revelação que vocês acreditam, né? Que eu já não acredito mais. Falei, porque 15 dias atrás ele estava chamando os irmãos de ladrão. E no dia que eu cheguei em casa eu falei com você que ele tinha falado isso no púlpito, que os irmãos que não entregavam dízimo eram ladrão. E eu nunca, a questão do dízimo eu não era enganado, tinha 15 anos que eu já tinha descoberto que era mentira. Mas eu, como obreiro, como presbítero, para ele manter o meu lugar, a minha posição, eu calava a minha boca e não falava sobre o assunto também, porque eu não podia falar, né? Se eu falasse, eu era excluído da comunhão lá, eu era retirado do cargo, eu era um rebelde, mas eu sabia da causa. Eu falei com a minha esposa, isso aí é os homens de Deus que você acredita. Porque lá, 15 dias atrás, ele falou que era ladrão, e agora ele vem, ele está desmentindo o que ele falou, ele está falando que não é para os dias de hoje. Porque ele sabe que se ele vir falar para mim, eu vou tapar a Bíblia nele agora, que agora eu não estou mais do lado dele, agora eu sou adversário, né? Aí falei um monte de coisa e assim se encerrou, né? Aí no outro, ele pediu que eu pensasse direito, no outro dia eu mandei a mensagem para ele, mas eu já tinha dado o final. Falei, pastor, encerra, dá baixa em tudo que eu tenho aí, arruma outro líder de mocidade, se precisar de outros presbíteros, arruma aí, consagra outro, joga agora a cabeça de outro, porque eu não volto mais, eu estou decidido, vou seguir meu caminho, o senhor fique na paz aí, e eu vou ficar na paz aqui, e amém. Encerrei, né, essa etapa da minha vida. E os irmãos aí do YouTube, né, que venham meditar, né, nisso, se alguém ainda tem dúvida, né, da palavra da revelação, busque na palavra, não busque no líder, porque o líder, ele nunca fala a verdade. Aqui nós estamos nessa tarde, nós não temos um líder, nós temos o irmão Leomar, que ele é um ministro, que ele tem um pouco mais de sabedoria, então a gente permite que ele sempre fala, né? Que ele tem mais tempo, né, para poder estudar, tem mais sabedoria e tem experiência também, né? Mas aqui nós temos vários ministros, mas nós não temos um líder. Aqui cada um vive a sua vida, o nosso cabeça aqui é Cristo, que ele é o cabeça da igreja, e a igreja está reunida aqui nessa tarde. Minha palavra até aqui, agora o ministro irmão Laudelino estará trazendo uma mensagem para nós. Maravilha, né, irmão? Testemunho bonito, né? Eu vou falar igual o apóstolo Paulo, né? Graças a Deus que eu não precisei de batizar nenhum, né? Graças a Deus que eu não precisei de ligar para o irmão e nem preciso de ligar para ninguém. A revelação está aqui, ó. Se você tiver os olhos iluminados,
você vai entender o que é o Evangelho da Graça, né, irmãos? Irmão Antônio, o título da mensagem de hoje é: não queremos fada nem história para boi dormir, queremos o Evangelho de Cristo verdadeiro. Uia! Amém? Fortinho assim. Vamos lá, né, irmãos? Abramos aí sua Bíblia aí, no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, acho que é do 1 ao do 3, que no celular, irmão, quando você manda, acho que pula um número. 1 Timóteo, capítulo 4, 3, que diz assim: pregue a palavra e seja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, ajuntarão mestre para si mesmo, e eles se recusarão de dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos que nós falamos. Irmãos, é o que mais nós estamos acompanhando aí, tem década, né? Eu fiquei mais de 20 anos na Assembleia, irmão Celino mais de 26 anos, e o que nós ouvimos aí, e você está ouvindo durante década aí, é fada, é mito, é conversa para boi dormir. Você não ouve um evangelho verdadeiro. O camarada pega um versículo isolado, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E prega aquilo no povo, e o povo vai comendo. Você quer ver? Você abre o TikTok aí. É que você mais vê o cara querendo te dar um mito, te dar falar uma revelação. Sempre brinco com os irmãos assim, que quando esses caras falam que tem uma revelação, eu já entro e falo assim: manda os 6 números da Mega Sena, tá acumulada, né? Que aí nós vamos dar dinheiro para todo mundo. Irmãos, naquela época já existia isso aí, esses mitos. Agora imagina hoje, irmão Antônio, como que tá o povão nosso aí, né? Nós convivemos 20 anos, né, irmão? Tem 26, outros mais, né? Irmão Fabrício ficou não sei quantos anos lá, né? Na Maranata, e chega de noite, você vai para um local desse para ouvir um evangelho de Cristo, uma palavra, uma coisa boa, e o cara pega um versículo isolado e começa a contar aquela história para boi dormir, e ali o tempo passa e o povo sai sem se alimentar. Abra aí também, irmão, Colossenses 2:8. Olha, o apóstolo Paulo recomenda para nós: tenha cuidado para que ninguém vos escravize a filosofia vãs e enganosas que se fundamentam as tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não de Cristo. Tenha cuidado, irmãos. Você que é nosso ouvinte aí do canal aí, né? Você que vai ouvir esse vídeo aí, muito cuidado, examina a escritura, interroga o cidadão, ele faz uma pergunta, você faz 2 para ele, entendeu? Porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Eu ouvi esse versículo milhões de vezes, né? Mas não sabia que tipo de verdade é essa daí. É esse tipo de coisa aí, ô irmão Juscelino, né? O apóstolo está falando assim para você ter cuidado, né? Para que ninguém te escravize. O que você vê hoje aí é umas fadas, é um povo escravizado aí, o irmão Fabrício. Levanta 5 horas da manhã ou 3 horas da manhã, os pastores tocam o terror no povo para orar, né? Enquanto o povo está de joelho, irmã Beth, eles estão lá dormindo. 8 horas, 9 horas, os camaradas acordam, né? Pega seus carrão, a maioria deles são tudo Corolla. Se quiser eu faço um vídeo e mostro esses caras todinho, porque eu não tenho medo deles, entendeu? Eu estou mostrando o evangélico aqui, entendeu? E aí o povo vai se escravizando. Mas a palavra está falando para você ter cuidado, para você não ser escravo dessa turma, né? Porque eles estão aí dia mais dias aprontando golpe, né? Nós estávamos batendo ali no anonimado um papo ali com o irmão Antônio contando do nosso cidadão aí. Os caras chegam no nada, irmã Beth, né? E de repentemente os caras fazem grandes patrimônios, né? Pregando o quê? Mentira, fada, enganação, Davi e Golias. Não, irmãos, nós queremos ouvir o evangelho de Cristo que está aqui, ó.
A verdade liberta você dessa turma aí. Mas vamos para a Bíblia, aqui nós mostramos na Bíblia, aqui não tem conversa fiada não. Vamos lá, irmãos. Mais um versículo aí para eles aí, né? E diz assim: não permite que ninguém te tenha prazer numa falsa humildade e numa adoração de anjos, aos peças de alcançar o prêmio tal. Pessoa contas detalhamento, suas visões, suas mentes carnal, torna orgulhosa. Não permite que ninguém tenha prazer em uma falsa humildade. O que é isso aí? Vem para cá, meu irmão. Senta aqui comigo. Vem cá, vem congregar com nós aqui. E aí, irmão, sabe? Como é que é? Quanto você ganha lá por mês, meu irmão? Vai abençoar a obra? Né? Alguns tempos aí, irmão, vou sair um pouco aqui, mas a gente está dentro da palavra. Cheguei numa oficina de carro, né? Não vou citar o nome da oficina, nem vou citar o cidadão. O valor da peça do carro dele custava quase R$500. Ele queria que o vendedor honrasse a obra de Deus, dando a peça para ele, irmãos. Entendeu? Ô irmão, honra a obra de Deus. Aí eu falei: ô meu amado, como é que você chega dentro de uma autorizada dessa aqui, bota um carro, né, aqui para o cara olhar, o cara faz o orçamento e você quer que o cara honra? E ainda deu aquela briga, irmão. Quebrou o pau lá porque o cartão dele não passou. Entendeu? São um bando de golpistas ainda. Mas vamos para a Bíblia, irmãos. Vamos lá. Bíblia neles, Evangelho neles. Vamos que vamos, irmão Antônio. E essas regras têm de fato aparência de sabedoria, como se pretensa, religiosidade, falsa humildade e servidade com o corpo, mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne. Irmãos, por mentira, só aparência de sabedoria como pretensa religiosa, só para te passar a perna. Se você tiver os olhos iluminados, você não cai. Porque a maioria das pessoas cai nessas falsas promessas dessa turma aí, né? Os caras são bons de lábio, irmão. Os caras falam que vai acontecer, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, irmão Fabrício. Mas primeiro você tem que doar. Você tira tanto, né? Esses dias eu estava vendo um cidadão no TikTok, ele pedindo R$100. Ô, irmão, manda R$100 para mim no Pix aí que eu vou fazer uma revelação aqui e daqui a pouco você está com a sua revelação. Irmão, isso é mentira, irmão. A revelação é a palavra de Deus, ela está aqui, ó, é o Evangelho. Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Deus, de Cristo, porque é poder de Deus, o poder está aqui, não está nesses caras aí não. Mas vamos para frente, irmão Fabrício, vamos mais. Cita o texto para os inscritos acompanhar. É o livro. Colossenses 2:22. No caso seria 23, porque está no celular, né? É isso aí. Colossenses 2:23. Né? Isso aí, lê ele de novo aí. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Os quais, essas regras têm de fato aparência, não é isso? De sabedoria. Isso aí. Mas o 2:18 fala assim: não permite que ninguém te tenha prazer numa falsa humildade. O apóstolo está falando assim: não permita que essa turma faça isso com você. Quer dizer, o cidadão foi lá na casa do irmão, bateu um papo, apaziguar a situação, né? De repente ele falou até que não tinha mais dízimo, né? Mas para quê? Para apaziguar o irmão, trazer o irmão de volta. E assim essa turma aí, né? Aonde prega milhões e milhões de fadas, esses caras ficaram bilionários, né? Mas Laudelino, como que você tem certeza que são esse pessoal aí que prega isso aí? Vamos para a Bíblia, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Tito 1, 9 e 10, acho que é 9 e 11, irmão. Diz assim: pois há muitos subordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que ele seja o quê, irmão Fabrício? Tapar a boca. Hã? Tapar a boca. E mais o quê? Porque transtornam casas inteiras ensinando que não convém por torto e ganância.
Olha o que a Bíblia atualizada fala: pois há muitos subordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, tudo por ganância, irmãos. Olha o que está aí. Tudo. Irmãos, essa turma tem destruído famílias, mais famílias aí, que você topa aí, irmão Fabrício. Eu conheço muitas pessoas, muitas famílias que estão aterrorizadas por essa turma aí. Onde eu chego, eu mostro o evangelho, né? Ele me chama de herege e eu não estou nem aí. O que é ser herege, irmão? Mostrar a verdade que está aqui, ou falar para um cara, ou para uma pessoa, para uma família, se ele não dá 10% do salário dele, um gafanhoto chamado devorador vai na casa da pessoa. Qual que é a heresia? Né? Heresia, o que eu mostrei tudo aqui, está escrito. Aonde abre o seu olho, o evangelho tira você do engano, né? E fala que é essa turma aí mesmo, que está aí há décadas tomando dinheiro do povo em nome de Deus, enganando a população, né? E o povo cabisbaixo, né? Não levanta um, mas agora não, irmão. O tempo dele já está contado. O Evangelho da Graça chegou, já está. Eu acredito que nós já estamos em mais de 30 milhões no país, no Brasil, né? Aonde você liga, você vê gente pregando a graça, um para lá, um para cá, em cada um cantinho, igual o irmão falou, aqui nós não tem líder, aqui nós não pede oferta, aqui nós não pede dinheiro a ninguém, né? Aqui nós mostramos a verdade para as pessoas sair fora, irmã Beth, dessa enganação que está aí há décadas, né? E assim vai o Evangelho de Cristo, né? Paulo diz para ter cuidado com esses caras, que são muito perigosos, são de alta periculosidade. Mas não, Delino, são perigosos? São. Eles chegam bem de fininho, né? E te atrai, sapatinho de algodão, como eles dizem lá, e te dá o bote no seu bolso, né? A maioria das pessoas aí, eu conheço milhões e milhões de pessoas aí que estão no fundo do poço. Irmãos que carregou mala muitos anos para essa turma aí, né? Que tem uma galera que carrega mala para esse pastor aí. Mas estão, coitado, passando grandes dificuldades. Mas, irmãos, vamos só frisar nesse primeiro versículo aqui, né, para a gente, que nós temos cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vã e enganosa, que é fundamentos nas tradições humanas, não nos princípios elementares deste mundo, e não de Cristo. Não tem nada de Cristo. Esses caras não pregam nada, é tudo carne, é carne ativada, né? Eles falam que vai ter revelação, vai ter isso, irmão sábio. Fala que vai ser não sei o quê. Irmãos, isso é mentira, né? A Bíblia desmentiu essa turma todinha agora à tarde aí, né? Mostrando que são enganadores aí, né? E que Deus continua nos abençoando aí, né? Chegamos ao final aí de mais uma live aí, né? Não foi totalmente uma pregação, o irmão não está aqui, mas eu acredito que a palavra foi bem temperada com sal, né? Não deu para ninguém ficar enganado, né? E nem dá para ninguém se enganar mais com essa turma, né? Agora é só você pegar os versículos, né? E essa turma aí vão sendo desmascarada diariamente pelo Evangelho de Cristo. 12 disse, um deles é o próprio profeta disse, crente sempre mentiroso dessas feras. Acabou, pode tirar. Pode tirar? Pode. Eu já vi muitas